Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui na página 136 da biografia de Santa Teresinha, escrita por Henri Guéon, no capítulo Início das Dores, na seção O Céu não tem pressa. Mas o céu tinha menos pressa do que ela, sem contemplações para com o seu corpo. Teresa não esmoreceu no seu trabalho. A 10 de maio, ao alvorecer, teve um sonho maravilhoso. Estava passeando por uma galeria, acompanhada apenas pela Madre Priora, quando percebeu 3 carmelitas com véus e capas brancas que pareciam ter descido do céu. Uma delas ergueu o véu e Teresa pôde reconhecer a venerável fundadora do Carmelo da França e antiga companheira de Santa Teresa de Ávila, a Madre Ana de Jesus. O seu belo rosto resplandecia com uma luz que parecia irradiar dela mesma. Madre, perguntou-lhe Teresa, Deus virá procurar-me logo? Logo, respondeu-lhe a Madre Ana. E ele não pede outra coisa, além das minhas pobres, pequenas ações e desejos? Nenhuma outra coisa. Está contente contigo. Muito contente. E no momento em que a madre acumulava de carícias, Teresa despertou. Preferiu não contar nada às suas 3 irmãs, a fim de poupar-lhes o sofrimento. Mas poucas semanas depois, viu-se traída por uma tosse seca e frequente, que em vão tentava abafar. As 3 começaram a inquietar-se e alertaram a Madre Priora, que mandou chamar 2 médicos, um dos quais era o Dr. Néel, marido de Jeanne Guérin. Mesmo sem terem conseguido descobrir nada de especial pela auscultação, ambos prescreveram um energético tratamento com todos os revulsivos então em uso, do vesicatório às pontas de ferro em brasa e com fortificantes. A tosse parou e as cores voltaram ao rosto de Teresa, por alguns meses, pelo menos. Pôde assim retornar às suas atividades. Pedes-me notícia da minha saúde, escreve a sua irmã Leônia, a 12 de junho. Pois bem, já não estou tossindo. Ficas contente? Mas isso não vai impedir Deus de me levar quando bem quiser. Como faço todos os esforços para ser uma criança bem pequenina, não tenho preparativos a realizar. Será ele mesmo quem terá de pagar todos os gastos da viagem e o preço da entrada no céu. Que é a forma de expressão de Santa Teresinha, né, que nunca, que é a característica dela, né,
de uma criança, né? E é bonita essa expressão dela, né? Que Deus terá que pagar todos os gastos da viagem e o preço da entrada no céu. É ainda nesta carta que diz, citando o Cântico dos Cânticos, abre aspas, como temer aquele que se deixa prender por uma mecha de cabelo que esvoaça ao redor do nosso pescoço. Fecha aspas. Esforça-se por ser paciente, mas suspira por dentro. Por aqueles dias, diz a uma noviça, abre aspas, verdadeiramente a doença é uma condutora demasiado lenta. Só confio no amor. A Madre Inês de Jesus, livre das preocupações e pesos do priorado, conseguiu por fim um pouco de tempo disponível para percorrer o manuscrito redigido por ela e acabou por compreender, se ainda não o fizera, o valor excepcional dessa alma que ela, Paulina, havia formado, ou pelo menos despertado, nos Boissonnet. O manuscrito é o que depois ficou conhecido como a história de uma alma, né? o livro, né? Que ela escreveu por obediência, né? Quando a Paulina era sua superiora, né? É de supor que tivesse emprestado a Maria o precioso caderno, repleto com o passado comum de ambas, pois no mês de setembro Maria pediu a Teresa, com autorização da priora, que lhe escrevesse também alguma coisa para ela, concretamente uma exposição da pequena via. Teresa acedeu prontamente e escreveu, numa penada, as breves e ardentes páginas que formam o 11º capítulo da história de uma alma, que é, portanto, 9 meses anterior aos capítulos 9º e 10º. Nessas páginas, depois de um cumprimento à sua madrinha, àquela que um dia a oferecer ao Senhor, Teresa passa a descrever essa fornalha de amor, o único caminho que pode conduzir os homens a Deus, o abandono nos seus braços. Abre aspas. Se alguém é muito pequeno, diz Salomão, que venha a mim. O amor prova-se pelas obras, mas quais podem ser as obras de uma criancinha? Lançará algumas flores, buscará flores sob os espinhos, irá colhê-las rente à terra, na ramagem das mais humildes ações. O amor de Deus por nós derramou-se até a loucura. Mas que loucuras pode praticar uma pobre criaturinha feita para arrastar-se pelo chão? Terá de abraçar a loucura de Deus. Tomará de empréstimo as asas da águia soberana, as próprias asas soberanas, para voar ao seu encontro, algum dia. Não se trata apenas de um desejo insensato. Pelo contrário, nada é pequeno demais para a infinita misericórdia. Se Deus, por um absurdo, encontrasse no meio da multidão das almas uma que fosse mais fraca que a dessa criança,
ele acumularia de dons maiores, desde que ela se abandonasse. Fecha aspas. Então aqui é um trecho, né, desse capítulo, né, 11º da história de uma alma. Muitas coisas foram escritas depois disso sobre a pequena via, né? Muitos padres, muitos teólogos escreveram baseado nesse texto de Santa Teresinha, né? Sobre isso. Eu imagino que cada um de nós, agora depois de ler a biografia de Santa Teresinha, lerá ou relerá a história de uma alma com outros olhos, né? Esse será um bom exercício mesmo, né? Reler o livro, né? Luta em duas frentes. Passou o outono e Teresa concebeu uma grande esperança. Não dissemos ainda que a santa tinha uma particular veneração pelo bem-aventurado Théophane Vénard, um jovem mártir de Tonquin, cuja simplicidade a encantara. Além disso, tinha se afeiçoado por uma amizade espiritual a 2 jovens missionários ordenados juntos, que lhe haviam pedido que rezasse por eles. Não o fazia, como também, não só o fazia, como também lhes escrevia e colaborava de longe com o trabalho que realizavam. A ideia de converter todas as nações continuava a obcecá-la. Ora, aconteceu que uns meses depois, precisamente naquele outono, se solicitou uma religiosa para o Carmelo de Hanoi e pensou-se em Teresa. Que santa tentação! Levar a sua oração, os seus sacrifícios, o seu amor para o coração de um país infiel. Arriscar-se talvez ao martírio. Como insistissem, voltando à carga com o pedido, desejou melhorar um pouco de saúde, para pelo menos estar em condições de ir para lá antes de morrer. Estava-se já em novembro, quando fez uma novena ao seu bem-aventurado Théophane, a fim de lhe pedir a cura. Mas uma súbita recaída, antes de terminá-la, mostrou-lhe que Deus não queria que partisse. Agora já não conseguia digerir os alimentos. Devolvia-os e sentia-se abrasar por uma febre contínua. Mas não deu mais atenção à febre que ao cansaço e permaneceu firme na trincheira, sem desfalecer. Continuou a participar de todos os exercícios em comum. Não se dispensou de nenhuma das suas obrigações particulares e não relaxou uma só das suas práticas. Lutava em duas frentes, contra a alma e contra o corpo. Viam-na valente, meticulosa, presente a toda hora e em todo lugar em que fosse necessária ou esperada. E ninguém pensou em lamentá-la mais do que ela própria se lamentava. Os gelos do inverno. As rosas de Natal que se abrem.
a Epifania, 1897. Teresa escreve uma piedosa recreação, evocando a fuga para o Egito, tendo como pauta a canção As Gandoleiras Venezianas e o credo da ópera Herculanum. Continua a sorrir às suas noviças e a orientá-las. Continua a fortalecer e a consolar as irmãs de sangue. Também estas, pelo menos, as duas mais velhas, adquiriram o hábito de pedir-lhe conselhos. As irmãs já percebiam, né, a santidade da irmãzinha mais nova, né? Se desejas, diz Teresa a Maria, sentir alegria e ter a atração pelo sofrimento, é porque estás procurando a tua consolação. Pois quando se ama alguma coisa, o sofrimento desaparece. Teresa já não ama nem mesmo o seu sofrimento. Serve-se dele para agradar a Deus. Aqui nós estamos nos últimos momentos, né, da vida de Santa Teresa, e aqui ela começa a atingir, né, os mais altos estados de santidade, né? Então aqui são estados que a gente não entende, obviamente, mas ela continua a ser aquela que não tem nenhuma consolação, né? Continua em sua secura espiritual, que vai até recrudescer um pouco nesse último estágio da vida dela, né? Mas as suas forças vão declinando. A graça de parecer forte parece abandoná-la de repente. Durante o ofício da noite, o coração parece que vai parar. Pela violência que tem de fazer para salmodiar e manter-se de pé. Dentro em breve, já não poderá subir sozinha à cela e terá de parar a cada passo para respirar. Leva quase 1 hora para tirar as suas pobres vestes. E no seu leito de insônia, de tortura e de febre, fica batendo os dentes até a manhã seguinte. Mas dia após dia retoma o implacável vigor da regra que escolheu. Consegue lutar até a quaresma sem depor as armas, mas a certa altura sucumbe de vez. O médico, que já o previa, diz que é o fim, e a Madre Maria de Gonzaga tem de render-se à evidência. Tenta-se ainda uma vez recorrer à medicina, que a manda repousar horas na cela e renova o suplício das pontas em brasa, que era o tratamento, né, na época. Sofres muito, irmã Teresa? Sim, mas eu o tinha desejado tanto. Prefere a cela à enfermaria, pois se alegra de sofrer sozinha. Quando me lamentam e me cumulam de atenções, deixo de estar contente.
confessa. Todo o Carmelo sabe agora que Teresa vai deixar a terra. Da sua cela, ouve um dia a irmã da cozinha perguntar-se o que é que a Madre Superiora poderá dizer dela quando tiver morrido, nos dizeres que se costuma dedicar a cada defunta. Abre aspas. Veio, viveu, adoeceu e morreu. Fecha aspas. Com efeito, não há mais nada. Mas tudo isso ela o fez e o fará como ninguém, na perfeição da caridade. Né? Então, todos nós, né? Quando morrermos, é certo que que as pessoas poderão dizer exatamente isso, né? Veio, viveu, adoeceu e morreu. Né? É o que acontecerá com todos nós, né? Que ainda estamos vivos, né? Isso pode ser a biografia de todos nós, né? É a biografia de todos os seres humanos, né? E é bom que a gente sempre guarde isso, né? Essa descrição da nossa vida, né? Nós que tanto achamos, né? Que somos importantes, né? Que fazemos tantas coisas, só mereceremos mesmo a descrição da nossa vida assim mesmo, né? Veio, viveu, adoeceu e morreu. É nisso que se resume a vida de todos nós, né? Seres caídos sobre a terra, né? Mas tudo dependerá, né, para a nossa salvação, o como nós faremos isso, né? O que distingue as pessoas, os santos, é exatamente como eles fazem isto, né? Como eles veem, como eles vivem, como eles adoecem e como eles morrem, né? As últimas palavras. Aqui na página ao lado nós temos uma foto de Santa Teresinha em 1897, né? A descrição fala assim: Teresa, em 1897, já enfraquecida pela luta contra a doença e as penas interiores, tendo nas mãos umas estampas do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela não parece doente na foto, né? Obviamente. Um rosto vigoroso, né? Aqui na foto. Muita força, né? Nesse rosto, nos olhos, né? Então, as últimas palavras. A Madre Inês de Jesus está agora absolutamente certa da santidade da sua jovem irmã. Passa a anotar num caderno de lembranças as palavras mais admiráveis que recolhe dos seus lábios, e com elas formará mais tarde um pequeno volume, os Novissima Verba, que quer dizer em latim as últimas palavras.
abrangendo o espaço de tempo entre 1º de maio e 30 de setembro, este livro é como que o diário de uma alma, ou daquilo que uma alma tão delicada e ao mesmo tempo tão forte consente em mostrar. Teresa guarda para si e para Deus o pior. Confessa as alegrias que são irrisórias e cala muitíssimas dores. Para medirmos a profundidade do abismo a que vai descendo, temos de ler nas entrelinhas. Folheemos o livro. Então vamos ver, o Henri Guéon tenta agora fazer uma leitura do que Santa Teresinha escreveu, né, tentando identificar, né, os vestígios desse sofrimento, né, dos últimos tempos. Né. Começa o mês de Maria. Teresa sorri para a Virgem e esforça-se por permanecer serena. Falam-lhe da ingratidão dos homens? Ela não espera aqui embaixo nenhuma retribuição. Mas, e a esperança das retribuições celestes? Teresa responde que no céu não quererá possuir nada, pois estará com Deus. Se Deus retribui a cada um segundo as suas obras, ficará bastante embaraçado com ela. Pois bem, terá de retribuir-lhe segundo as obras que ele mesmo fez. No fundo, seria melhor que ele ignorasse de quem é que vem o pouco de amor que ela lhe dedica, pois assim não se veria forçado a recompensá-la. Teresa está dispensada de todos os encargos, mas quer observar a regra até o fim, com plena fidelidade. Por isso traz sempre consigo algum trabalho manual. Não deve perder o tempo. Certa manhã, tem 2 pequenas contrariedades, e é precisamente por isso que a encontram tão alegre. Terá ela medo da morte? Está tão pouco segura de si mesma? Nunca se apoia nos seus próprios pensamentos. É Deus quem lhe dará, ou não, esse medo. Como todas lhe dizem que tem coragem, procura demonstrá-la, pois não se pode fazer as pessoas passarem por mentirosas. Sabe como são inúteis os remédios que lhe dão e aplica-os em espírito aos infelizes missionários que não dispõem de tempo nem de meios para se tratarem. A 25 de maio, alude pela primeira vez a uma provação da alma, a tentações contra a fé. É o último cálice que Deus lhe reservou. E assim termina o mês de maio. Então, veja, nos últimos momentos, né, de uma vida de secura absoluta, Santa Teresinha ainda enfrenta tentações contra a fé. Veja que coisa, né? São as piores, mais pavorosas, né? Tentações de uma pessoa que já está no caminho da morte, né? Duvidar
da sua própria fé, né? Não há sofrimento maior, né? A 4 de junho, despede-se das suas 3 irmãs, dizendo que gostaria muito de ter uma bela morte a fim de contentá-las. Pediu à Virgem Santíssima, mas pensa que talvez seja abusivo. Vede como Nosso Senhor morreu. Pensa que vai morrer, mas não morre. Continua a não ter consolação alguma e sofre com seus pensamentos extravagantes. São as tentações contra a fé, né? Está disposta a aceitar tudo, mesmo a morte sem sacramentos. Que importa? Tudo é graça. A certa altura, consegue engolir um pouco melhor e pode comungar. Depois de uma comunhão, é vista chorando ao observar no jardim uma galinha branca que cobria os pintos com as asas. A cena lembrou-lhe as palavras de Cristo diante de Jerusalém. Nosso Senhor, quando ele faz aquele discurso sobre Jerusalém, sobre os sofrimentos, sobre a destruição de Jerusalém, né? Que é também um discurso sobre o fim do mundo. Acho que no capítulo 24, né? De São Mateus, no Evangelho de São Mateus, ele faz uma alusão a galinha e seus pintinhos, né? No aniversário da sua oferenda ao amor misericordioso, 9 de junho, exulta de alegria. Terá terminado a provação da alma? Não, responde, mas está como que temporariamente suspensa. As serpentes já não me sibilam aos ouvidos. Conseguiu voltar a andar durante uns dias. Estará melhor? Não. Oferece esses passos pelos missionários. A morte chama por ela e simultaneamente a ilude. As outras irmãs acabam por pensar que exagera. Não sabem quanto lhe dói o peito. Ao mesmo tempo, sente interiormente que tem os olhos vendados e ignora para onde a providência a conduz. Pouco importa. Em fins de junho, a provação da alma piora. A minha alma sente-se exilada. O céu está fechado para mim. Expressões dela, né? Olha que coisa extraordinária, né? No entanto, mesmo perdida nesse deserto, preserva um raciocínio tão firme e esquece tão pouco os seus deveres que repreende severamente uma noviça, não porque estivesse irritada. O sofrimento que suporta bem permitiria desculpá-la, mas porque a noviça o mereceu.
e por uma singular contradição afirma ao mesmo tempo: não sentireis pena com a minha morte, farei cair uma chuva de rosas. Então a noviça provavelmente estava preocupada com ela, né? E ela repreende a noviça, dizendo isso para ela, né? Não sentireis pena com a minha morte, farei cair uma chuva de rosas. E foi o que ela fez, né? Novos escritos. Sem ilusões quanto ao estado da irmã, a Madre Inês de Jesus comunica à priora que guarda o caderno em que Teresa anotou as suas lembranças e que estas poderiam vir a interessar a todas se fossem completadas com mais algumas reflexões um pouco menos remotas sobre a sua vida na comunidade. A Madre Maria de Gonzaga, que se tinha dado conta da santidade de Teresa, acolheu favoravelmente a sugestão e ordenou à doente que retomasse a pluma. Sobre que assunto quer que eu escreva? Sobre a caridade e sobre as noviças. Teresa obedece. Sob as castanheiras do jardim, onde a instalam numa cadeira de rodas, quando faz bom tempo, começa a escrever o que lhe vem ao espírito, espaçando bem as linhas e aumentando o tamanho das letras. Era o seu testamento espiritual, que mais tarde viria a constituir os capítulos 9º e 10º da sua história. Com toda a humildade de coração e com toda a indulgência, dirige-se à Madre Priora, por cuja causa tanto sofrera, e agradece-lhe a severidade. Confessa-lhe a sua única ambição, a de tornar-se santa. A desproporção que vê entre as suas forças e o seu propósito, a impossibilidade de atingi-lo pela grandeza e a necessidade de utilizar a pequenez. E comenta que, já que se está no século das invenções, subirá até Deus de elevador. Aqui é interessante, né? Porque é uma alusão, né, a toda a revolução de tecnologias, né, de ciência, né, que houve no século XIX, né? Ela não verá o século XX, mas no século XIX já havia muita coisa extraordinária, né, para a época. Uma delas é o elevador, né, obviamente. Uma parte do relato já nos é conhecida, a história da sua doença. Mas há outra coisa que se esclarece nessas páginas em toda a sua profundidade. O estado atual da sua alma, essa suprema provação que as suas frases permitem vislumbrar. Teresa sempre aspirara a esse mundo novo, a essa terra da promissão, a que todos os homens chegarão se forem fiéis, pacientes, humildes e caridosos. A terra prometida, né? Um sorriso fugitivo da Santíssima Virgem
havia-lhe permitido entrevê-lo. Mas depois o céu fechara-se novamente. Mais tarde, o dardo fulgurante que lhe atravessara o coração tinha-lhe permitido saborear, por uns momentos, um pouco do êxtase de amor que constitui o destino dos justos. Então aqui o Arrengueon está falando das pequenas, muito rápidas, né, consolações que teve a Santa Teresinha, né? Esse fogo cedo se apagara, mas permitia-lhe pelo menos sonhar com ele, pois a sua fé era suficientemente segura para antever a felicidade do céu, sem vê-lo, sem dele receber nenhuma luz, nenhum calor, nenhum consolo. Eis, porém, que a fé, a sua própria fé, parecia encobrir-se. Essa é a tentação contra a fé, né? Teresa sente-se cercada por névoas que lhe penetram na alma e a envolvem de tal modo que já não consegue reencontrar a imagem da doce pátria. O seu coração, cansado de trevas, quer achar algum repouso na evocação fortificante de uma vida futura, eterna. Mas as próprias trevas assumem a voz dos ímpios, tudo isso expressões da própria Santa Teresa, né? E respondem-lhe em tom de zombaria. Tu sonhas com a luz, com uma pátria perfumada, com a posse eterna do Criador? Vem, vem, a morte dar-te-á uma noite ainda mais profunda. Será a noite do nada. Aí são expressões de Santa Teresa para descrever, né, essas tentações contra a fé. Conhecendo já o estilo de Santa Teresinha, né, nós podemos imaginar, né, a força e a extensão dessa tentação, né? Nas palavras quase que inocentes, né, dela na descrição. Teresa detém-se, pois está à beira da blasfêmia. Que Deus a perdoe. No entanto, mesmo sem ter, entre aspas, o gozo da fé, pratica dia após dia as obras da fé. Tenho dito mais atos de fé neste ano que em toda a minha vida. Então também fica aqui uma lição para nós, né? Não podemos esmorecer em nenhum momento da nossa vida os atos de fé, né? As nossas preces diárias, os nossos hábitos, né, que nós temos no dia a dia, né? As nossas jaculatórias, enfim. Tudo isso, independente do que nós sentimos, né? A sua reação é fugir do tentador e correr para Jesus. Está disposta a derramar o seu sangue para confessar essa fé
que se mostra rebelde. E chega mesmo a dizer que é, entre aspas, né, é feliz por não poder contemplar na terra o belo céu que a espera, nem mesmo com os olhos da fé. Então aqui nós vemos um outro estilo de tentação do demônio, né? Nós vimos, tanto na biografia de São João Maria Vianney, né, quanto na biografia de São João Bosco, tentações muito mais, digamos, sensíveis, né, do demônio. Né? Inclusive atacando fisicamente os nossos santos, né? Mas aqui as tentações do demônio em relação a Santa Teresa são muito mais sutis, né? Muito mais, digamos assim, invisíveis aos outros, né? Nem isso ela teve, né? Assim, nem a percepção das pessoas que estavam do lado dela, né? Ela teve desses ataques demoníacos, né? Teresa não exagera a noite da sua alma. Dentro em breve não será mais um véu, mas um muro que cobre o firmamento estrelado. Quando canto a felicidade do céu, abre aspas, né? Quando canto a felicidade do céu, a eterna posse de Deus, não sinto nenhuma alegria, pois canto apenas o que quero crer. Quero crer. Né? Às vezes, um raio de sol, um raio muito pequeno, alivia essa noite sombria, mas logo se desvanece. E ao invés de consolá-la, torna as suas trevas mais espessas. E são essas as coisas pelas quais deve louvar o Senhor. Mas permanece em paz. Já não crê senão com a vontade, mas crê. E o seu amor, longe de diminuir, aumenta, bem como a sua esperança. Falando dos anjos e dos santos, diz que o que eles querem ver é até onde conseguirá chegar a minha esperança. Não pretendo analisar aqui, diz o Henri Guémon, né, o precioso caderno, que é por demais sublime, de ponta a ponta. Queremos aprender, por exemplo, o que é viver a caridade com o próximo? Basta reler o episódio daquela religiosa que tinha o particular talento de desagradar Teresa em tudo. Não contente convencer a sua antipatia natural, Teresa dedicou-se a fazer por essa freira o que faria, segundo afirma, pela pessoa que mais amasse. Rezava por ela de cada vez que a encontrava. Procurava prestar-lhe o maior número de serviços possível. E se essa irmã a contradizia, mudava de conversa e dirigia-lhe o mais encantador dos sorrisos. Chegou a tais extremos que certo dia a religiosa a abordou radiante. Minha irmã Teresa do Menino Jesus, não quererás dizer-me o que te atrai tanto em mim? Penso que Teresa, sem mentir, terá encontrado um meio de satisfazer-lhe a curiosidade, com toda a delicadeza, pois não podia revelar-lhe que o que a inclinava para ela era Jesus nela, unicamente Jesus.
Poderemos realmente falar de pequenas ações, de pequenos sacrifícios, de uma pequena via, diante deste heroísmo sobrenatural? Pergunta o Henri Guéon, né? Há centenas, há milhares desses episódios. Nem mesmo o martírio exige tanto, pois só pede que se domine a resistência da carne. Digamos antes que a pequena via consiste em realizar grandes ações, tomando por ocasião as pequenas coisas, em escalar os mais altos cumes do amor, correndo pelos flancos da montanha. Descrição belíssima do Henri Guéon, né? Da pequena via. Teresa explica-nos que essa via comporta a deserção, a fuga da tentação, sem confiar nas próprias forças. No momento em que a alma se sente vergada a ponto de quebrar. A renúncia a tudo o que se possui de próprio, mesmo aos bens intelectuais. Por exemplo, tal ou qual palavra ou ideia nossa que outro repete como se fosse própria. A renúncia também aos bens sobrenaturais, pois convém oferecer todos os méritos pelo bem das outras almas. A paciência nos progressos, pois Deus não nos dispensa a sua luz a não ser pouco a pouco. O sacrifício de toda a alegria, mesmo a divina. Teresa está, portanto, cumulada. Não tem mais nada. Fala longa e humildemente das suas noviças, das humilhações, dos consolos, das lições que delas recebeu. Fala dos seus 2 irmãos missionários. Fala, enfim, da suprema revelação que recebeu do céu acerca do apostolado. A de que o verdadeiro apóstolo não precisa inquietar-se quanto aos meios de que se servirá para salvar as almas. Pois se ama a Deus de verdade, se corre, como diz o Cântico dos Cânticos, na fragrância dos seus perfumes, todas as almas o seguirão, porque o amor atrai o amor. Então, terminamos aqui, não é, a leitura de hoje. Com essa belíssima, né, belíssimo texto, né, do Henri Guéon sobre esse estado de alma de Santa Teresinha, pouco antes da sua morte, né? E eu acho que esse trecho que nós lemos hoje, né, poderá ser de muita utilidade para todos nós, né, meditarmos sobre a nossa própria vida, o nosso próprio caminho espiritual, né, nos dias de hoje, principalmente, né, nos tempos que nós vivemos, né, na igreja, em tudo mais, né. É um texto denso, né? Texto. O Rodrigo pergunta aqui: como é possível sorrir nesse estado de alma, né? É justamente porque ela não se dá nenhuma importância, né?
os estados internos dela, né? Essas terríveis tentações, né? Ela simplesmente não dá importância a isso, né? Aqui o Arriguion, depois de descrever todas essas terríveis tentações, né? Ele diz assim: mas ela permanece em paz. Não é? Como é possível, né, estar em paz com tudo isso, né? É porque ela foi a mestra da pequena via, né? E a pequena via é exatamente isso, né? Você não dá a menor importância a si mesmo. A menor importância a si mesmo. Não é? Se abandonar nas mãos de Deus sem se dar a menor importância. Nem intelectualmente, nem espiritualmente, não é? Em relação às pessoas, em relação ao próprio Deus, não se dá a menor importância. Não é? E fazer disso o seu cotidiano. Né? É impressionante isso. É impressionante. É absolutamente extraordinário, né, a vida. Principalmente nessa última, nos últimos tempos de Santa Teresinha, é algo assim. É o cume da santidade, né? Por isso que Deus a levou. Já não precisava mais nada, né? Nessa alma. Tá certo? Então, amanhã nós nos encontraremos, se Deus quiser, né? De novo. Deus lhes pague a paciência, a generosidade. Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.